Olá! Vamos mergulhar num assunto que, olha, pode parecer bem forte, mas foi absolutamente central para a Reforma Protestante. A visão que Martinho Lutero tinha do papado. E não era só uma crítica qualquer, não. Lutero identificou com uma certeza impressionante o Papa como o anticristo bíblico. Sim, o negócio era nesse nível. Essa citação aí de 1520 é direto para o Papa Leão X. E ela já dá o tom da coisa, né? A convicção do Lutero era intensa. Não tem muito espaço para interpretação. A acusação é direta, pessoal e, claro, teologicamente explosiva. É basicamente uma declaração de guerra. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um monge chega a esse ponto de identificar o líder da sua própria igreja como o inimigo final da Bíblia? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar. O nosso objetivo aqui não é concordar ou discordar, mas sim desvendar a lógica do Lutero, entender como e por que ele chegou a uma conclusão tão drástica olhando para os escritos dele. Ok? Vamos mergulhar nisso. Então, vamos abrir esse dossiê teológico. Qual era o argumento do Lutero? Porque, veja bem, isso não era só um xingamento inflamado. Era uma conclusão teológica séria, toda construída em cima da leitura que ele fazia da Bíblia e dos eventos daquela época. E aqui está o ponto-chave da coisa toda. Para Lutero, o anticristo não era um inimigo de fora, tipo um império pagão. Não. O perigo real, a verdadeira marca do anticristo da profecia, era a corrupção que vinha de dentro da própria igreja, agindo sob um disfarce de autoridade religiosa. Era uma subversão interna, entende? E onde é que ele encontrou base para isso na Bíblia? Principalmente em duas passagens. Lá em Tessalonicenses, a ideia de um poder que se exalta dentro do próprio templo de Deus parecia para Lutero uma descrição perfeita do Papa. E no Apocalipse, a figura da Babilônia, como um símbolo de corrupção religiosa e de poder mundano, se encaixava como uma luva na visão que ele tinha do que Roma havia se tornado. No centro de tudo isso existia um conflito fundamental sobre quem manda, sobre qual é a autoridade máxima. Lutero defendia o famoso sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Ele viu o papado colocando a tradição da Igreja e os decretos papais no mesmo patamar, ou, pior ainda, acima da própria Bíblia. Para ele, isso era a heresia das heresias. E essa briga por autoridade aparecia em coisas bem práticas. Primeiro, a tradição acima da Escritura. Depois, as crescentes alegações de que o Papa era infalível, o que para o Lutero era basicamente usurpar a autoridade que pertencia só a Deus. E, claro, a gota d'água, a venda de indulgências. Para ele, isso era a prova máxima da corrupção, era transformar a salvação, que deveria ser um presente da graça de Deus, numa mercadoria. Mas é importante entender que essa convicção não surgiu de um dia para o outro. Foi um processo, sabe? Uma escalada que começou devagar e se transformou numa avalanche. Vamos dar uma olhada na cronologia dessa ideia. Olha só, em 1518, ele ainda fala com uma certa cautela. Diz que o anticristo reina na corte de Roma, meio que distanciando do Papa em si. Mas aí chega 1520, e esse é o ano da virada. As acusações ficam explícitas, públicas, sem filtro. Mais tarde, em 1537, a coisa vira doutrina oficial mesmo. E essa crença ele manteve com todo o fervor até a sua morte, em 1545. E foi num tratado chamado Sobre o Papado em Roma que a hesitação foi para o espaço. A acusação virou isso aí, explícita, sem rodeios. O Papa é o verdadeiro anticristo. É um confronto direto. E a coisa não para de esquentar. No mesmo ano, ele joga um desafio para o mundo. Não é mais só uma acusação, é uma declaração de certeza que desafia qualquer outra explicação. Para Lutero, a lógica era simples. Essa era a única interpretação possível dos fatos. E aí vem o golpe final, a conexão mais poderosa de todas. Na obra do cativeiro babilônico da Igreja, ele não diz que o papado é tipo a Babilônia do Apocalipse. Não. Ele afirma que o papado é o reino da Babilônia, o símbolo máximo de oposição a Deus. A identificação aqui é total. O ponto de ebulição, o clímax, veio com a bula papal que o condenava. E a resposta do Lutero foi um texto com um título que, convenhamos, não deixa nenhuma dúvida. Chamar a bula do Papa de execrável e vinda do anticristo era queimar todas as pontes. Era o ponto sem volta. E o Lutero era também um mestre da comunicação. Ele sabia muito bem que a maioria das pessoas não sabia ler. Então o que ele fez? Incluiu xilogravuras, que são ilustrações, na sua tradução da Bíblia. E nessas imagens, nossa, o Papa era retratado visualmente como a prostituta da Babilônia, como a besta do Apocalipse.
Era teologia virando uma espécie de propaganda visual de altíssimo impacto. E claro, uma ideia tão explosiva assim não desaparece no ar. Pelo contrário, ela se tornou um dos pilares que sustentaram a própria reforma. E deixou um legado enorme e, claro, bem complexo. Em 1537, num documento confessional luterano chamado Artigos de Esmalcalda, a ideia é oficializada. O texto dizia que o ensinamento da justificação pela fé mostra vigorosamente que o Papa é o próprio Anticristo. Ou seja, deixou de ser só a opinião do Lutero e virou um ponto doutrinário do movimento. Essa doutrina ajudou a justificar a separação de Roma e também a moldar a identidade protestante por séculos. Só que a partir do século XX, com o movimento ecumênico buscando mais unidade entre os cristãos, essa linguagem tão forte foi sendo, aos poucos, reinterpretada ou até mesmo abandonada na maioria das igrejas históricas. Entender a profundidade dessa convicção, mesmo que a linguagem não seja mais usada hoje, é fundamental para entender o que foi a reforma. E isso tudo nos deixa com uma questão interessante para refletir. Pense nisso. Lutero viu a maior ameaça à fé dele não como algo externo, mas como uma corrupção vinda do coração da instituição. A questão que fica é: como as grandes instituições de hoje lidam com vozes internas que as acusam de trair seus próprios princípios? E até que ponto a nossa tendência de demonizar quem discorda de nós nos debates atuais não espelha um pouco essa dinâmica de identificar o outro com o mal absoluto? Fica aí a provocação para a gente pensar.